Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para proporcionar bons momentos para a sua alma e encher seu dia de ânimo, está no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Em questão, como a fé influencia as manifestações fenomênicas. Então, o que nós aprendemos na Seitonoi, o nosso papel é redescobrirmos o que somos. No quadro Sou Feliz, Maria de Lourdes Correia Moreira revela como se livrou da mágoa que carregava do pai ao fazer a oração do perdão. Meu pai partiu para o mundo espiritual e eu tinha muita mágoa do meu pai, porque ele nunca me deixou estudar na vida, né? Então, eu sendo a filha mais velha de 5 irmãos, eu tinha uma revolta muito grande. Fique conosco e acelere o ritmo da sua caminhada na direção da felicidade. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Maria de Lourdes Correia Moreira tinha uma mágoa profunda em relação ao pai. Mas ela aprendeu aqui na filosofia de vida Seitonoi a realizar a oração da reconciliação. Veja o desfecho dessa bela história no quadro Sou Feliz. No ano de 1987 aconteceu um fato muito importante na nossa vida. Meu pai partiu para o mundo espiritual e eu tinha muita mágoa do meu pai, porque ele nunca me deixou estudar na vida, né? Então, eu sendo a filha mais velha de 5 irmãos, eu tinha uma revolta muito grande. Mas nesse ano, uma semana antes dele partir, ele veio à minha residência e ele começou a conversar comigo, e naquele momento eu senti o quanto que realmente papai nos amava.
E ele pegou, virou para mim e falou: filha, que bom que você conheceu uma religião que única conseguiu me perdoar foi você. Naquele mesmo ano, eu prestei exame para preletora e passei. E no ano de 1988 eu fui receber o meu diploma na Academia de Ibiúna. E chegando lá, na hora que eu recebi aquele diploma, eu só vi a imagem de papai. E falando para mim: parabéns, filha. Você se formou numa escola de verdade. Numa escola onde que ensina que o importante não é salvar pessoas, salvar almas. Então, naquele momento, eu realmente senti que papai tinha me perdoado e que eu, através daquela oração de perdão que fiz durante tantos anos e através da leitura do livro Buscando o Amor dos Pais, eu fui perceber o quanto papai era maravilhoso na minha vida. Hoje fazem anos, né? Há quase 20 anos que papai partiu, eu tenho a minha eterna gratidão. Papai, muito obrigado. Muito obrigada. A oração de perdão é valiosa. Então agradeçam aos seus pais. Muito obrigada. O preletor Eni Masaki Hara é o âncora de mais um saboroso debate entre feras do ensinamento Seiichi Onoye. Hoje, ele recebe o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques, que gravitam em torno do seguinte assunto: a fé influencia as manifestações fenomênicas? Confira. Muito obrigado, alô Minas Gerais, alô Espírito Santo, alô Rio de Janeiro. Nosso muito obrigado a todos vocês que fazem hoje a família Seiichi Onoye, essa família de alegria e felicidade. No programa de hoje, 2 convidados especiais, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado por ter vindo, professor. Obrigado, hein? Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Tudo bom? Muito obrigado. Graças a Deus. E também o professor Fernando Marques. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. E Ilhéus? Ilhéus é bem, estive em janeiro, a oportunidade de passar 3 dias lá, ver a mãe. E mandar um abraço para a mãe, para todos os parentes, para todos os ilhenses, né? Cada dia mais bonita. Tá certo. Professor Heitor e professor Fernando, A Chave da Provisão Infinita, que é o livro de apoio, né? E a fé influencia as manifestações fenomênicas, né? Vamos entender o que é fé e o que são manifestações fenomênicas. O que é fé, professor? Fé... Existem vários tipos de fé e vários graus de fé. Tem gente que tem fé até em coisas supérfluas, que até criam superstições com isso. E a verdadeira fé é aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós não enxergamos com os olhos carnais. Não aquilo que os olhos carnais enxergam. Então a fé, verdadeiramente, é acreditar em Deus, que nós não enxergamos com os olhos carnais. E tudo que Deus criou. Então aí está a verdadeira fé. Nós não enxergamos com olhos carnais, mas existem, realmente existem. Aquelas pessoas falam: eu acredito, não acredito porque não vejo. Eu falo: então, as ondas artesianas, as ondas de rádio e televisão não existem? Existem. Nós não enxergamos, mas existem. Né? Tá. A fé é da mesma forma. Aquelas coisas que, por exemplo, olha, não, planta assim que dá certo, que colhe bem. Isso aí não é uma fé verdadeira. Não é fé verdadeira. E a pessoa dá certo pelo poder da mente, pela força mental. Mas não é que isso seja necessário, não. Tem que acreditar realmente naquilo que realmente é verdadeiro, não superstições, é acreditar em Deus. Tá certo. Fernando, manifestações fenomênicas. A fé influencia as manifestações fenomênicas. O que são essas manifestações fenomênicas, Fernando? Nós aprendemos através do ensinamento da Seiichi Onoye, o mestre Masaharu Taniguchi nos fala nesse livro A Chave da Provisão Infinita, que o nosso pensamento ele tem 2 locais para se manifestar. Os nossos pensamentos vão se manifestar como consequência no nosso corpo, o corpo funcionando perfeitamente bem ou o corpo apresentando doenças, dependendo do nosso pensamento. Mas o nosso pensamento também vai se manifestar no nosso ambiente. Então, manifestações fenomênicas são justamente as coisas que acontecem ao nosso redor. O que nós precisamos ter a convicção é de que tudo que nos acontece é reflexo do meu pensamento. Eu não posso transmitir isso ou repassar para uma outra pessoa, para algo externo. O que me acontece é minha responsabilidade. Então, os meus pensamentos, aí como o professor Heitor bem colocou, é a minha fé em pensar como vida de Deus, em agir como vida de Deus, essa convicção que vai fazer com que as manifestações fenomênicas sejam positivas. E tem gente que está sempre falando que é pé frio, que é azarado, que não tem sorte. A fé dela não tem sorte. Ela acredita que não tem sorte. Está acreditando nisso, por isso que não tem sorte, por isso que não melhora. E essa fé, dessa maneira pensada ou acreditada, é que influencia negativamente nas manifestações
E acaba projetando, né? Acaba se projetando, porque nosso pensamento é que vai criando o destino para o futuro. Nosso pensamento é que fará com que as coisas vão se ajustando para acontecer. Então, quem se julga azarado, vai ser azarado. Quem acha, quem acredita que eu vou conseguir, sempre vai ter condições, né? Tá. Então, tem condições de obter. Só fazendo um paralelo aqui, né? Alguém pode estar em casa pensando assim, mas esse lance daquilo que eu acredito se manifesta. Mas eu sempre acreditei que as coisas poderiam melhorar, mas nunca melhoraram em minha vida. Que na realidade, até nisso a fé funciona. Ele, quando ele pensa, ele quer que aconteça, mas às vezes ele fica desconfiado. Eu vou pensar, mas sei que não vai dar certo. A fé está aí. É em acreditar que não vai dar certo. Por mais que ele desenhe, mas ele já tem uma crença. A mesma coisa um vendedor na porta de uma multinacional. Vou entrar para vender, mas tem que ser certeza que aqui eu não vou conseguir nada. Ele entra, mas ele já sabe que eu sou baiano. Diz que baiano é um conceito negativo de baiano, né? Baiano é gente finíssima, né? Isso não é fé gente verdadeira. Boa, não é fé verdadeira. Mas o cidadão está na porta da multinacional, vai entrar e tem certeza. Vou entrar e não vou conseguir vender. Se ele já sabe que não vai vender, por que ele entra? Aí ele entra. Quando ele recebe um não, aí chega lá fora, o que é que ele pensa? Tinha certeza que me dá não. Então, na realidade, ele já sabia o que iria acontecer. Então, o mundo apenas mostrou para ele o que estava dentro no coração dele. E dentro daquilo que o Fernando está falando, às vezes a pessoa fala, mas eu estou acreditando, mas no fundo ele não está totalmente ciente. Por exemplo, tem o caso da minha filha, né? Minha filha, quando foi fazer um teste numa empresa multinacional, e ela chegou lá na empresa, ela tinha 62 candidatos. Com ela, 62 candidatos. Mas ela, acreditando, escrevendo os papéis, já entrei, já ingressei, já consegui, e chegava em casa, pai, fiz a primeira peneirada, foram reprovados 30, e eu fiquei no meio dos 30. E continuou mentalizando e escrevendo papel, já consegui, fui aprovada, já estou nessa empresa, e aí teve outro teste, chegou em casa, pai, só sobraram 10, eu estou no meio dos 10. Aí fizeram outro teste e ela acreditei, escrevendo, não, já estou, e todo o cantinho do quarto dela estava lá, e já acreditei, já passei, já fui aprovado no teste. Aí chegou lá em casa e falou, papai, só sobraram 5, eu estou no meio dos 5. Aí depois, mais um teste final, sobraram 2. Aí o departamento de seleções enviou um memorando para a diretoria que ela trabalha, da área que pediu, disse o seguinte, tinham 62 candidatos e sobraram 2, mas esses 2 vocês não podem perder, né? E a minha filha foi demitida, hoje já está na Alemanha, está morando na Alemanha, vai ficar um tempo lá, depois vai retornar, vai para lá outra vez, e graças a Deus é isso, é a fé de que vou conseguir, ela transcrevia no papel para reforçar a fé dela. Tá certo. Quando fala em a fé influencia as manifestações fenomênicas, né? Já foi falado isso também. De que maneira essa fé veio influenciando as pessoas que onde as manifestações hoje são de total aí, sei lá, carência, essas coisas assim. Então era uma fé, mas era uma fé voltada para a direção errada. Bom, dar um exemplo. Às vezes nós queremos a saúde, desejamos a saúde. E aí vamos imaginar alguém que está no hospital, ele está internado, estava adoentado, o que ele mais deseja do fundo do coração dele é a saúde. Mas ele passa 24 horas, aliás, tem 6 horas que ele passa dormindo, mas de vez em quando ele sonha com a doença. Né? Então ele passa 18 horas do dia, ao invés de pensar na saúde, ele passa a reconhecer a doença. Então o mestre ele fala, página 42, né? Devemos ter o máximo cuidado com as palavras. Não devemos jamais usar palavras retrógradas nem pessimistas. Então, se nós desejamos com que coisas boas aconteçam, a primeira providência é tenha consciência de que é filho de Deus, mas pensa como filho de Deus. Às vezes a gente quer que coisas boas aconteçam, mas a gente só fala de maneira negativa. Tá certo. Só vibra de maneira negativa. Quer uma coisa, mas pensa na outra. Dívida. Vamos dar um exemplo, dívida. Dívida, que ninguém tem problema de dívida, né? Mas a pessoa ela tem um problema de dívida, ela passa 30 dias perdendo o sono, nem dorme mais por causa da dívida. Mas se a solução é dinheiro, ela tinha que passar a não dormir pensando no dinheiro. Ela passa a noite toda pensando na dívida. Tá certo. Então tem que... Sobre esse uso da fé da maneira correta, professor, tem algum relato? Tenho meus relatos, tem relato de várias pessoas, até quando comprei a segunda casa, estava na empresa e tinha uma casa já que foi financiada. Mas como era outro município, que era São Bernardo,
eu pude comprar uma outra em São Paulo. E nessa segunda casa, eu falei, vou comprar, mas eu não vou vender a outra casa para poder ter mais um patrimônio. E nisso, eu mentalizei, eu vou conseguir. E na ocasião, a casa custava 1.700.000 cruzeiros, né, na época do cruzeiro. E o rapaz lá da imobiliária falou, coloque 1,5 milhão, quem sabe ele chega no 1.600.000. Mas o dono aceitou 1,5 milhão mesmo, então eu já ganhei um pouco aí, né? E nisso, ele falou assim, tudo bem, né? Tudo bem, eu te faço por 1,5 milhão, mas a documentação tem que sair no prazo de 90 dias. Caso contrário, você vai perder o sinal, vai perder tudo. Eu falei, tá feito. Eu acredito, tenho fé que vou conseguir deixar toda a documentação em dia. Aí, passados alguns dias, o rapaz da imobiliária falou, seu Heitor, seu financiamento, recorde, nunca aconteceu uma coisa tão recorde, e saiu em pouco tempo, né? Inclusive, passou à frente de outros processos que estão aqui, não saíram, o senhor já saiu. Eu falei, então, acredite, né? E agora, tem outro detalhe também, que a pessoa às vezes tem fé na saúde, acredita que... Mas, mentalmente, ela está doente. Porque em desarmonia aqui, então tudo isso, embora a fé seja verdadeira, mas o estado mental de conflito, desarmonia, de ódio, isso transforma, acaba adoecendo a própria pessoa. Então não basta ter fé de um lado se a mente não está com a postura correta. Tá certo. Fernando, tem alguns casos? Sim, só poderia... Lembrando rapidinho, em casa mesmo, houve uma época que a esposa ela queria voltar a trabalhar, e aí ela acabou definindo que ela queria trabalhar perto de casa. Olha só, né? Baiano, quando quer trabalhar perto de casa, queria ir andando, voltar para casa para visitar o filho, porque estava novinho, e queria trabalhar lidando com pessoas. E aí, certa vez, eu fazendo oração, percebi que a carteira da esposa estava no oratório e ela escreveu de lápis a data que ia ser admitida. E por incrível que pareça, a data que ela colocou para ser admitida é no dia de sexta-feira, e aí é difícil você ver alguém começar a trabalhar na sexta, né? Começa na segunda. E aí na quinta-feira ela recebeu o telefonema para que na sexta-feira ela fosse. Mas aí vem a naturalidade de novo, né? Na sexta para descansar já sai domingo, né? Então. Tá certo. E começou? Começou na sexta-feira, na data que ela determinou. Ou seja, algo que ela tinha certeza absoluta. Quem ficou desconfiado na época foi eu, né? Não sei, será que vai dar certo? Pouca fé, né? Mas a esposa veio mostrar apenas que quando você acredita, é para o seu bem, o bem do maior número possível de pessoas. E aí, como bem disse o professor Heitor, não adianta querer que a vida melhore se o coração está cheio de mágoa. Né? Tá certo. Não adianta, se não limpar o coração, se não perdoar. Então, nesse caso, eu acredito porque eu que tinha orientado a esposa. Isso é verdade. Da onde que vem essa fé? Porque tem pessoas que falam assim, não, eu acredito em Deus, mas isso aqui não vai dar certo, não. Né? E tem pessoas que tem certeza que vai dar, e dá, é o caso da citada da esposa da Malvina, né? De onde que vem essa fé? Nós não podemos sentir uma coisa que nós não temos dentro de nós. Tá. Ninguém vai sentir saudade da Bahia se nunca esteve na Bahia. Sentimos a fé porque nosso Deus interior, ele existe realmente. Senão, caso contrário, nós não poderíamos sentir. Tá certo. Então, a fé, ela já existe. Existe porque nós, às vezes, olhamos as coisas de forma limitada, mas o que diz Cristo? Vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedirdes. Tá. Né? Então, se ele estivesse aqui, até brincando, se ele estivesse aqui falando essa mesma frase em linguagem atual, como é que ele falaria? Enquanto você estava indo com milho, Deus estava votando com a pamonha. Tá certo. Já que Deus chamou de pamonha, vamos rezar. Então, vamos rezar aqui. Página 45, o Dr. Masaru Taniguchi, ele cita duas mentalizações. É porque às vezes você pensa e deseja que as coisas aconteçam, mas falta a convicção. E aí tem duas mentalizações aqui para que você possa decorar da vida e a todo momento está repetindo para que você possa jogar no seu subconsciente essa conscientização de que é a vida de Deus, tá? Tá certo. Então vamos lá, página 45, livro Chave da Provisão Infinita. Ó Deus, que sois a minha rocha e o meu Salvador, fazei com que as palavras que saem da minha boca e os pensamentos da minha mente estejam de conformidade com a vossa vontade. Hoje também, Deus me orienta e me protege. Hoje também, o Espírito de Deus está diante de mim e me orienta para a senda do sucesso e da prosperidade. Muito obrigado. São palavras que nós precisamos decorar e vibrar constantemente. O que acontece conosco, queremos a prosperidade, mas fica reclamando, fica criticando, fica vendo a vida de maneira negativa. E aí ocupa um espaço que deveria se ocupar com palavras positivas e aí a coisa não acontece. Você falou em reclamações, o senhor citou agora um pouquinho sobre
as divergências, né, dentro de casa. Dizer que a fé também tem uma influência sobre o comportamento das pessoas. Sim. Eu acredito que meu marido não presta, acredito que minha esposa não presta, por exemplo. Essa fé, que seja ela falsa, que seja, mas isso também influencia na manifestação do dia a dia da pessoa. Fé é crer, né? Por isso que confiar é com fé. A pessoa tem que ter fé. Agora, se a pessoa está tendo fé errada de acreditar que o marido não presta, é uma fé. Está acreditando que o marido bebe, está acreditando, é uma fé. Mas quando ela tira da mente isso, que Deus não criou nenhum bêbado, não criou nenhum alcoólatra, não criou nenhum viciado, mas criou filho de Deus, a sua imagem e semelhança, mudar o foco das coisas, se acreditar que ele é filho de Deus e não alcoólatra, e acreditar, para isso repetir várias vezes, então isso acaba acontecendo, como tem vários casos relatos com aquele CD Meu Poder da Oração, pessoas que deixaram o vício do álcool, vício de droga, vício de tudo quanto é coisa, quando a mãe ou alguém começou a praticar, acreditando na fé verdadeira. Fernando, entre fé e crendice, tem pessoas que fazem umas coisas assim e, passado algum tempo, às vezes volta de novo, né? Crença e fé verdadeira. Assim, o que nós aprendemos na Seito-Inoue, a questão não é ter fé, porque fé, tem gente que tem fé num prego, né, num pedaço de madeira, e aí não é fé verdadeira, é superstição. Tem gente que cria determinados amuletos e diz, não, se eu andar com isso aqui, eu estou extremamente protegido. E aí, se um dia aquilo desaparecer, ele acha que... O Dr. Taniguchi, ele disse que a questão não é ter fé, é em quem você tem fé. Então, o que nós aprendemos na Seito-Inoue, o nosso papel é redescobrirmos o que somos. Somos vida de Deus. Então a minha fé é pautada em Deus. E Deus é bem. Eu, como seu filho, nasci para manifestar o bem. Se Deus é riqueza, eu sou riqueza. Se Deus é prosperidade, eu sou prosperidade. Se Deus é felicidade, eu sou felicidade. Mas é a fé verdadeira. Eu e Deus, a minha vida faz parte da grande vida que criou o universo. E não criar dependência por fatores externos. Deus se encontra dentro de cada um de nós. E o mais importante é a pessoa se conscientizar disso. Tem uma parte muito interessante que fazer o pessoal que está lá em casa pensar. O caranguejo, quando perde uma pata, nasce outra. Porque ela não fica pensando, será que vai nascer? Não vai? Né? E o ser humano também, quando acredita, eu vi com os meus olhos, tempo que meu pai tinha um armazém, e apareceu um feirante, sábado, na frente da minha casa, lá na Água Rasa, tinha uma feira, e um feirante que ele falou, não, eu só estou comendo mingau. Porque criança come mingau e nasce dente. Ele tinha perdido todos os dentes e mostrou, só comendo mingau, ele mostrou os 4 dentes pequenos nascendo com 54 anos de idade. Então acreditou, criança come mingau, nasce dente, ele começou só a comer mingau e estava nascendo dente. Quer dizer, é uma coisa de realmente fé que a pessoa tem. Mas a fé dele era realmente voltada, que vai crescer e nasceu realmente. Olha só. Então, para quem está em casa agora, independente de uma situação que esteja vivendo nesse momento, de doença, por exemplo, puxa vida, não tem mais jeito, segundo alguns diagnósticos. Então, a partir do momento que a pessoa acreditar na sua existência verdadeira, na sua imagem verdadeira, tudo isso pode mudar. E ele sair da cama e ser feliz. Pode, porque se ele contemplar, visualizar, é o que Cristo fazia, né? Jesus Cristo, quando curava os leprosos, ele não olhava a pessoa como leprosa, ele olhava como vida perfeita de Deus. E essa vida se manifestava, né? Então ele sempre olhava, transcendia o aspecto carnal que os olhos carnais estavam enxergando. E vendo a vida. Lázaro, levanta-te, sai, porque ele não ficou olhando Lázaro defunto, ele olhou a vida de Lázaro, tá, é verdade? Fernando, para a gente encerrar, a sua mensagem, depois de conversar para o seu leitor, e a gente corre para o abraço. Descobrir o que é filho de Deus. É importante que ele defina mentalmente aquilo que ele deseja para a sua vida, né? Assim, dizem que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Ou, como na minha terra, tem um ditado bem profundo, igual a Confúcio, né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. É assim, nós precisamos saber o que queremos da vida. Aí, tenho consciência de que sou filho de Deus, preciso determinar e definir os meus objetivos, o mais importante, prazo. Determinar o prazo, quando eu desejo que isso faça parte da minha vida. Porque tem gente que diz, eu quero casar quando? Agosto, de Deus. E aí, de vez em quando, a metade da alma não vem, né? Porque entregou, mas não definiu quando isso vai fazer parte da sua vida. Então a mensagem seria, saiba que é filho de Deus, mas defina muito bem quais são os seus objetivos. E parta para a ação, para que essas coisas possam se fazer presentes. Tá certo. Professor Heitor? Aqui nesse livro, Chave da Vida Feliz, Chave da Provisão Infinita, esse Chave da Provisão Infinita menciona
que quando você ora, Deus atende a necessidade, atende sua oração. Só que as pessoas não entendem a mensagem. Às vezes a pessoa não capta a mensagem. Então, você foi atendido, mas de que forma que Deus te mandou a mensagem, às vezes não é aquilo que você deseja. Deus acha que sempre existe um melhor. Então, eu sempre cito do Frank McNamara, na 1950, 54, por aí. Ele foi no restaurante, ele viu que havia esquecido os talões de cheque. E estava sem dinheiro. Foi quando ele teve a ideia de criar cartão de crédito. Foi criado no momento de penúria, no momento de dificuldade, no momento de apuros, que ele teve a ideia. Então Deus fez com que ele passasse aquele apuro para ter uma ideia. Por que não criar um cartão de crédito? Tá certo. Professor Enio, já que Vamos é falar de prosperidade, Tá tem uma oração aqui, página 46, você que está em casa, pelo amor de Deus, adquire o livro, tá? Chave da provisão Vamos infinita. encerrar essa parte nossa, então, orando agora? Isso, oração da prosperidade. Então, muito obrigado, professor Heitor. Obrigado ao professor Fernando. Muito obrigado a todos vocês. Então, venha o convite aí do Fernando para que possamos orar para manifestar a prosperidade. Oração da prosperidade. Creio que Deus é o infinito provedor que está presente em todas as coisas e, portanto, estou sempre suprido. Creio que vós sois a absoluta fonte das minhas provisões e sei que me trarás a prosperidade. Creio que o Sagrado Espírito da Prosperidade está onipresente em todas as situações. Creio na presença de Deus e que Ele responde a todos os que buscam Creio na presença de Deus e que Ele responde a todos os que o buscam. Por isso, Deus e eu somos um só. Muito obrigado. Prosperidade a todos. Silenciar para sentir chegar aos lábios uma vontade de cantar, fechar os olhos a fim de ligar-se a Deus e ver a vida verdadeira por trás de tudo. Eis o nosso momento de oração e, como combinado, aqui do livro Minhas Orações. Vamos lá, aleatoriamente, vamos abrir. Oração para solucionar o triângulo amoroso. Ó Deus, orientai-nos com vossa sabedoria, de modo a solucionar harmoniosamente a relação irregular entre mim, meu cônjuge e fulano. Pense no nome da pessoa, se você souber. O triângulo amoroso, embora pareça existir, não existe realmente. O que existe é unicamente a relação harmoniosa de marido e mulher, pois este mundo é de grande harmonia. Assim como os corpos celestes se movem harmoniosamente, com total liberdade e sem se chocar entre si, também o casal vive sem atritos e choques, em perfeita harmonia. Muito obrigado.